Nós já lemos o texto que está em Tito, no capítulo número 3, versículo 5. E eu queria usar esse texto como base para nós iniciarmos a mensagem dessa noite. Amém? É Tito, capítulo número 3. Quem não encontrou na hora da leitura, agora dá tempo de encontrar. Tito, capítulo número 3, versículo de número 5. Eu vim sem o óculos hoje, está bem difícil ler. O versículo 5 diz: E não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Paulo ele escreve aqui a respeito da graça, a salvação que é manifesta dentro dessa graça, ou a graça que traz a salvação. E ele escreve a Filemon, e o ato de escrever a Filemon, a Tito, não a Filemon, desculpa, o ato dele escrever a Tito, ele quer que Tito entenda e também passe esse conhecimento. Então Paulo, quando ele escreve para o irmão Tito, nesse versículo número 5, nós lemos do texto para usar como início dessa mensagem, ele diz para Tito assim: não por obras que tenhamos feitos. Amém? Quem está entendendo? Eu estou percebendo que estão prestando atenção muito em outras coisas, mas não é na mensagem. Te comporta, rapaz. Amém? Vamos para o texto. Eu vou parar e começar de novo e pedir para vocês prestar atenção em mim, na mensagem. Tá bom? Vamos começar de novo. Rebeca e Ana, senta aqui. Agora nós vamos começar outra vez, tá bom? Então Paulo ele escreve a Tito, desculpa meus irmãos, escreve a Tito e ele diz para Tito assim, no versículo 3, não por obras que tenhamos praticado, não foi pelo que nós fizemos, mas foi pela ação do Espírito. Ele diz, não foi por obra que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, segundo a misericórdia do Senhor, ele manifestou a salvação pela sua misericórdia, trazendo essa regeneração, renovo, pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Na terça-feira passada eu preguei sobre o Espírito Santo guiar o crente. Foi uma mensagem muito boa em relação ao Espírito Santo e a condução do crente. Nesse texto que nós lemos aqui, nós poderíamos trazer, em vez de o Espírito Santo guiar o crente, trazer a correlação que existe entre a obra que o Espírito Santo faz e a recepção que o crente tem dessa obra. Amém? Vocês me entenderam? Eu quero que me entenda para eu seguir. Porque uma coisa é o Espírito Santo guiar o crente, e agora é a obra do Espírito na vida do crente e a recepção que o crente dá a essa obra. Amém? É como o crente interage com o mover do Espírito Santo, porque existe uma interação. O Espírito Santo ele veio para guiar, mas ele não veio para arrastar o crente para onde o crente não quer ir. Ele vem para guiar o crente. E aí nesse guiar existe a contrapartida, que é a forma como você interage com esse manifestar do Espírito na vida. Não quero dizer com isso que você tem participação na salvação, que é você quem decide a salvação, porque o texto começa dizendo exatamente isso, que não é o ser humano que faz acontecer a salvação. O texto diz isso, não por obra que tenhamos feito. Agora, se nós não fizemos nenhuma obra, então não vamos fazer nada, o Espírito Santo que vai fazer tudo. É esse o erro que muita gente tem, e é sobre isso que eu quero falar.
Não é que nós tenhamos feito obras que sejam elas dignas de nos completar ou contemplar com a salvação. Não é isso. É que a ação do Espírito Santo na regeneração, no renovo, o derramamento do Espírito é a ação do Espírito, e como nós estamos recebendo e que correspondência nós temos em relação a isso. Amém? Diga amém só quem entendeu. Se eu vou começar de novo. Se alguém está fazendo algo para você que é bom, que é agradável, que chega ao nível de ser perfeito, como é que você está recebendo isso? Que coparticipação você tem, que correspondência você manifesta? Alguém está te fazendo alguma coisa boa, você está recebendo de bom grado? Está correspondendo com a expectativa daquele que está fazendo? Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo número 2, acho que no versículo 4, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Quem era que concedia? O Espírito. Quem foi descido como forma de fogo? O Espírito. Mas quem é que falava? Quem era que falava? Era eles. Amém? Não era o Espírito que falava, era eles que falavam. E quando eles falavam, o Espírito Santo lhes concedia. E eles falavam. Então assim, o Espírito Santo age, mas você reage. O Espírito Santo te toca e você deve, de algum modo, corresponder a esse toque. Tem que, de algum modo, desenvolver sensibilidade à presença do Espírito, ao toque do Espírito, àquilo que o Espírito quer fazer. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Não por obras que tenhamos feito. Então, logo, nós não merecemos, mas Ele fez. E agora que Ele fez, nós vamos o que? Corresponder a essa palavra, corresponder a esse plano de Deus. Não por obras que tenhamos feito, mas foi pela misericórdia. A misericórdia revelou a graça. A graça, ela completa esse pacote todo, que é a presença do Espírito Santo, e agora trabalha na nossa vida pela regeneração, renovo pelo Espírito. Agora, o Espírito veio para trazer a regeneração, para trazer esse renovo, que está no livro de Tito, no capítulo, nessa carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 5. E aí eu pergunto para os irmãos, e qual é a nossa participação nisso? Nós podemos delegar toda a responsabilidade para o Espírito Santo? Será que nós podemos empurrar para ele agora, tudo que vai ser feito é pelo Espírito Santo? A Bíblia diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então dependemos dele para tudo. Estamos de acordo. Mas se nós estamos de acordo nisso, eu quero contrapor aos irmãos que existe atitudes nossas que pode tanto nos fazer evoluir, crescer na presença do Espírito, como pode também fazer involuir, diminuir, atrapalhar, atrasar a obra do Espírito Santo. Amém? Isso é tão provado na Bíblia que a palavra do Senhor diz assim, não entristeceis o Espírito Santo. Ou não apagueis, em outra versão diz, apagar mesmo, de fazer a chama cessar. A outra versão que diz, não extingueis o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está disponível para a igreja, está disponível para nós, opera por nós e em nós, mas aí existe a nossa postura diante do Espírito Santo. O irmão Paulo, escrevendo a Timóteo, disse para Timóteo assim: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Amém? Isso é a correspondência à ação do Espírito Santo, porque o Espírito já tinha colocado lá o dom. Tinha ou não tinha? Tinha, já estava lá. Então tem que ter a correspondência, tem que ter uma atitude do crente em participar daquilo que está disponível.
está entregue, mas tem que haver uma disposição. É tanto isso que no capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, diz assim, na primeira carta, Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes. Não quero que seja sem conhecimento a respeito das coisas espirituais. Aí começa a falar a respeito dos dons. E vários textos lá dizem assim, olha, porque a uns ele deu, e a uns ele deu, e ele vai dando coisas. E ele diz assim, segundo a sua vontade. Os irmãos estão me entendendo? Segundo a sua vontade, ele deu. Como para aquilo que é útil, pela sua vontade, ele deu. Então assim, a responsabilidade é só dele de dar, então nós não podemos fazer nada. No mesmo texto, no final do capítulo, ele diz assim, aconselho, irmãos, que buscai os melhores dons. Amém? No mesmo texto que diz que ele dá para aquilo que é útil, e ele dá de acordo com a sua vontade, no mesmo texto diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Então, tanto tem a ação divina de manifestar, como deve ter, em contrapartida, a nossa ação de ter correspondência a essa expectativa. Interesse por isso. Quem está me entendendo, dê um glória a Deus. Eu espero que esteja entendendo mesmo. Muitas vezes, nós olhamos para o passado e muita gente falava em línguas. Hoje, pouca gente fala em línguas. Antigamente, a gente via muito esse movimento do Espírito Santo. O Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo tem os mesmos dons, estão disponíveis para a igreja da mesma forma. Então, o que deve ter mudado? A correspondência do crente em relação à manifestação do Espírito. A intenção do crente, o interesse do crente, buscar com zelo os melhores dons. Pastor, mas ele é que dá, de acordo com a vontade dele. Não, mas você busca com interesse e ele dá o que ele achar que é melhor. Mas tem que buscar, amém? Lá no cenáculo estavam 120 pessoas reunidas e começaram a adorar o Senhor, estavam receptivos, esperando, e ele veio. E quando ele veio, o texto diz assim, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Mas quem era que falava? Eram os crentes. Quem concedia era o Espírito, mas os crentes falavam. Amém? Às vezes, para falar em línguas estranhas, a pessoa quer esperar que aconteça algo assim, muito. E não é de dentro para fora. O Espírito coloca naquela pessoa, coloca dentro. Às vezes eu mesmo, antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu pensava que era assim, eu ia entrar em um transe, eu não ia ver nada, o Espírito Santo ia entrar em mim, ia pegar a minha língua e fazer eu falar em línguas. E eu lembro que um culto de quinta-feira, no círculo de oração, estava um monte de menino pequeno assim, de chuva, começaram a orar, as irmãs a orar, e primeiro que foram batizados no Espírito Santo foram as crianças. Nesse dia eu nem estava no culto. Aí o culto se esticou e aquela zoada no interior que nós morávamos lá no centro do Zeca, Mundo Novo, aquela barulho da igreja, todo mundo falando em línguas. O interiorzinho lá ficou abalado, todo mundo ouviu e nós corremos para lá, chegamos na janela, vimos os menininhos chorando, falando em língua, minhas irmãs já tinham sido batizadas. Aí eu não tinha ido para o culto nesse dia, corri para o meio na hora e comecei a orar também. Não fui batizado não, nesse dia não. Eu também queria dizer isso, que tinha sido batizado nesse dia, mas não fui. Eu tinha perdido a bênção, eu estava brincando na rua. Mas todos que estavam lá foram batizados com o Espírito Santo e atraiu muita gente, e os outros vieram. No outro dia nós estávamos na igreja, era cedo. Olha, se a minha irmã, menor que eu, a caçula, foi batizada no Espírito Santo, eu também quero. Aí ficamos tudo assim, todos os primos decidiram que iam ser batizados com o Espírito Santo. Todas as crianças daquela igreja foram batizadas com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá para batizar.
E surgiu uma comoção no coração daquele povo, e o povo queria. Amém? Então, assim, o Espírito Santo quer dar. E também depende da pessoa querer receber. Porque todos falaram em línguas. Todos que queriam falar, falaram em línguas. Conforme o Espírito concedia que falasse. Quem controla é o Espírito, mas quem fala é o homem. Amém? O Espírito Santo traz o conhecimento e nós precisamos absorver isso aceitando. O Espírito Santo toca e nós, isso eu estou falando do falar em línguas, mas eu vou falar para os irmãos a respeito de outra contrapartida ou de uma correspondência à manifestação do Espírito Santo. Todo crente, irmãos, todo crente, ele sabe a hora que ele vai pecar. Sabe ou não sabe? Está vivo, está fazendo as coisas normalmente, mas ele percebe quando está indo pelo caminho que não deve ir. Sabe ou não sabe? Ou será que alguém entra aí por acidente? Todo mundo sabe. O Espírito Santo, ele começa a te informar. E não é com a voz externa, não, é com a voz interna dentro da tua cabeça. Começa a te apontar, isso aí está errado. Isso aí está errado. A pessoa diz, não, mas eu vou assim mesmo. Assim, o Espírito Santo está lá. Qual é a função do Espírito? É orar conosco. A Bíblia diz que ele ora com gemidos inexprimíveis. É orar, é consolar, é exortar, fazendo a gente lembrar do certo, lembrar da palavra. Agora, a pessoa não corresponde àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Aí faz o que quer. Amém? Aí faz o que quer. Em Romanos, a palavra do Senhor diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, assim, o Espírito Santo entra em sintonia, fala na mente da pessoa, mas a pessoa quer ver uma coisa para poder parar com aquilo, para poder deixar de fazer aquilo que está querendo fazer, ou que já está fazendo. E o Espírito Santo fala na cabeça, fala no sentimento, naturalmente. Alguém aqui já ouviu alguma voz assim fora da cabeça? Não? Eu nunca ouvi. Assim, uma voz que entra pelo ouvido. Na ciência a gente estuda que a gente tem 3 ouvidos. É o ouvido externo, esse que está separado com a membrana tipânica, que vai da membrana tipânica até a orelha, a parte externa. O ouvido interno, que vai da membrana tipânica até o caracol, ou a cóclea, que é dividido e conectado por 3 ossos. E o ouvido interno, que é a parte já neurológica. O Espírito Santo, ele não vai falar pela orelha, ele vai falar no ouvido interno da pessoa, vai falar lá dentro. Amém? Nós somos corpo, alma e espírito, e o Espírito vai falar lá dentro. A pessoa fica esperando uma voz que apavore ele, como por exemplo, Samuel ouviu. Isso era para um propósito específico. O Espírito Santo vai falar com você. Alguém já sentiu que o Espírito Santo te privou de fazer alguma coisa? Te tocou para não fazer algo? Você nem precisa dizer que sim, não. Só pensar. O Espírito Santo assim, te impeliu de não fazer algo, te privou disso. Ou, pelo contrário, o Espírito Santo te produziu uma obra. Tu fez algo motivado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer assim, pastor, eu não sei se foi o Espírito de Deus, mas eu senti vontade de fazer uma boa ação e eu fui lá e fiz, mas era um pensamento meu. Você sabe se esse pensamento era seu mesmo? Se não era o Espírito Santo que te dava esse pensamento? Amém? A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Será que não foi o Espírito Santo que te deu esse pensamento? Que te colocou esse pensamento para ir lá e realizar essa obra? E é o mesmo Espírito que às vezes coloca e a gente não vai. Por exemplo, pastor, eu não sei se foi o Espírito Santo, porque eu não vi nada assim miraculoso, nada assim sobrenatural.
E não era natural que aquele que anda em espírito tenha comunhão com o espírito de modo que possa fazer as coisas do espírito naturalmente. Estão me entendendo? Eu fico, irmãos, pensando, por exemplo, quem é que tem certeza da salvação? Vocês podem dizer. Se tivessem certeza, tiver com dúvida, pode falar também. A gente já vai orar de novo por você. Quem é que tem certeza da salvação? Dê um glória a Deus. Não tem não, Ana Rabi? Agora, o que é que nos dá certeza da salvação, irmãos? O Espírito Santo. Mas, assim, se a gente nunca ouviu a voz dele, alguém ouviu a voz do Espírito Santo? Tem muita gente vendo anjo. Eu nunca vi anjo, não. Eu nunca tive nem visão, nem assombração. Mas pela palavra de Deus, eu vejo as coisas que estão escritas no texto. Assim, você quer que Deus fale com você? Deus fala ou não fala? Fala. Lê a Bíblia. Agora, você quer ouvir uma profecia de um crente que está perto de você? Ele te dá uma profecia, pega essa profecia e coloque dentro da Bíblia e vê se ela se encaixa. Se ela se encaixar dentro da Bíblia, aceite. É de Deus. Amém? Se ela contrariar qualquer uma das doutrinas bíblicas, rejeite. Agora, quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Em João, no capítulo... Eu queria que vocês procurassem João capítulo número 16, parece que é o versículo 7. É o 16 e parece que o 7. Se não for o 7, vai ser o 17. Alguém está procurando? Não, é o 12 e o 13. Deixa eu só confirmar. É o 16 e o 12 e o 13. De si mesmo, tá bom. Tá bom, obrigado. Os irmãos ouviram, todo mundo ouviu? Assim, Jesus Cristo falando para os discípulos no capítulo 16 de João, versículo 12 e o 13, ele diz assim, olha, eu ainda tenho muita coisa para dizer para vocês. Ele desistiu de dizer essas coisas? Não, ele não desistiu. Eu tenho muita coisa para dizer. Só que vocês não estão o quê? Preparados, prontos. Ainda se eu disser agora, não vão entender, não vão aguentar, não vão aceitar. Então eu tenho muita coisa para dizer. Mas como vocês ainda não estão preparados, eu não vou dizer agora. Mas essas mesmas coisas vão ser ditas. Mas agora por quem? Pelo Espírito. Amém? Então assim, a presença do Espírito, irmãos, na vida do crente, ela é tão importante o crente valorizar a presença do Espírito na vida dele, como ou tal qual valorizar o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Quando se fala de valor, a gente valoriza o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Está certo. A obra do Espírito é nos convencer daquele sangue. Amém? No mesmo texto de João, a palavra do Senhor diz assim, e ele convencerá o mundo da lei, do pecado e da morte. É o Espírito que convence, que faz crer no sangue. Agora, quem é que acredita que o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para perdoar pecado? Irmão, cadê vocês? Vocês acreditam não? Estão dormindo? Nós todos aceitamos isso, não aceitamos a salvação? E a gente tem certeza dessa salvação. Mesmo a gente não tendo visto o sangue, quem foi que viu o sangue? Ninguém viu. Mesmo a gente não tendo visto o sangue, a gente não tendo tocado nele, ninguém aqui tem um atestado, ou em vez de um atestado, uma certidão
de nascimento lá do céu. Nós nascemos de novo, mas nós não temos. Mas a gente crê na salvação plenamente. E por que que nós temos dificuldade de crer na manifestação e na operação do Espírito Santo? Em todos os sentidos. Por exemplo, nesse versículo 12 e o 13, aqui Jesus Cristo está colocando para nós uma possibilidade imensa de aprender a palavra do Senhor. Olha, eu tenho muito o que vos dizer. Dizer o quê? É palavra. Eu tenho muita palavra, muita doutrina, muito conhecimento, mas vocês não estão preparados para ouvir. Agora, quando vier aquele que vem, o Espírito da verdade, ele vos dirá, ele vos ensinará. Amém? Ei, não tem professor de teologia melhor do que o Espírito Santo. Você lê a Bíblia e não entende, o Espírito Santo está do seu lado para fazer você entender, do mesmo jeito que ele estava do lado da pessoa que escreveu o texto original, quando ele inspirou a pessoa para escrever o texto. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Eu estou achando vocês meio desanimados. O mesmo Espírito. Agora, qual é a nossa correspondência com isso? De que forma nós vamos corresponder com essa obra do Espírito Santo? O texto diz, e ele, quando vier o Espírito da verdade, ele vai dizer essas coisas que eu quero dizer. Eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Qual é o conhecimento que Cristo queria passar para aqueles discípulos e aqueles discípulos não estavam preparados para ouvir? E que agora nós, como crentes, temos a oportunidade de aprender. Amém? E muitas vezes a gente não tenta aprender nem aquilo que os discípulos já sabiam. As coisas mais básicas da fé. Porque precisa de tempo para se aplicar nisso. Por exemplo, eu não entendi o texto, mas o Espírito que faz compreender, ele está conosco. E aí é necessário ter uma coparticipação. Olha, eu li o texto, eu não entendi. Agora eu vou fazer o quê? Orar, pedir ao Senhor que me dê a revelação do texto. Alguém que já orou pedindo ao Senhor para te dar a revelação do texto? Já fizeram isso? Assim, ler um texto, meu Deus, eu não consegui entender. Isso já aconteceu muito comigo. Às vezes eu fico até de manhã lendo a Bíblia. Inclusive, ler um texto até eu memorizar ele e começar a ler ele só na mente. Até eu saber cada vírgula e cada ponto dele. Quanto mais o texto é de difícil compreensão, mais mistério tem. As coisas que são mais ocultas, mais mistério, vocês podem ver que tem mais sabor, porque é um conhecimento mais elevado. Amém? Ainda bem que Deus nos salvou, não é pelos grandes mistérios de entendimento, é pelo fato de crer na presença ou no sacrifício de Cristo. O que nos salva é a mensagem mais simples. Mas tem muito conhecimento que está aí à disposição e que a gente tem que se envolver nisso. Quando a gente vai para Ezequiel, capítulo de número 47, desde o versículo 1, Ezequiel diz assim, me mostrou a casa. E depois eu vi que do lado direito, saía águas, que corria para a banda do Oriente, e ele me tirou pelo caminho e me mostrou as águas. Ezequiel vai ver um rio, e ele diz assim, e eu caminhei, porque ele me mandou caminhar e foi comigo. Ele tinha uma vara de medir, parece que o nome é cordel de medir, e mediu 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, e me disse, caminha, e eu caminhei, e quando caminhei esses 1000 côvados, as águas me davam pelos joelhos não, pelos tornozelos, lá embaixo, lá nos pés. Bom, já pensou caminhar 500 metros em um rio que a água só dá nos pés? Só dava nos pés. Aí ele disse assim,
E depois voltou a medir 1000 côvados e me disse, caminha. E eu caminhei, e aí depois de 1000 côvados, a água já me dava nos joelhos. Já teve uma profundidade, a água já dava no joelho. Depois mediu de novo mais 1000 côvados. E eu caminhei, e as águas já davam pelos lombos. Lombos é na altura das costas aqui. Em alguns que ainda tem. E minha era no lugar da cintura. Depois mandou medir de novo. Irmãos, isso já está indo para quanto? 2000 metros. 2 quilômetros caminhando no rio. E quando caminhei mais 2000 metros, ou mais 500 metros, as águas já estavam dando em uma profundidade que já não dava pé, e tinha que atravessar nadando. Não se podia atravessar. Amém? Quando a gente vai ver esse texto, é um rio que sai de um trono, que está dentro de um santuário, que pega o caminho do Oriente, que vai. A Bíblia diz que esse rio vai, e por onde ele vai dando vida, vai até o mar. E os peixes vivem nesse rio, e os pescadores vivem também nesse rio. Só pelo ânimo de vocês, eu vou terminar mais cedo hoje. E quando ele diz que o rio vai e vai gerando vida, esse rio, quando nós vamos para Apocalipse, fala da mesma coisa. É assim, e saía um rio de um santuário, e o rio saía do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Era um rio só que saía do trono de Deus e do trono do Cordeiro. E ele ia, esse rio. A mesma descrição de Ezequiel. Mas quando a gente vai ver, irmãos, a gente conhece a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá tem o trono do Pai e do Filho. Não faz menção do trono do Espírito, do Pai e do Filho. E do trono do Pai e do trono do Filho corre o rio. E esse rio é chamado de o rio da água da vida. E ele serve. O que me faz pensar, irmãos, que do trono do Pai e do trono do Cordeiro sai um rio, e o rio pega esse leito e vai da eternidade até a humanidade. É o mesmo rio que a palavra do Senhor diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirá rios de água viva. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Isso é, do trono do Pai e do trono do Filho corre o Espírito Santo. Amém? Corre o Espírito Santo. E ele corre de lá do trono até a igreja. E ele entra em cada um de nós. Por isso que a palavra do Senhor diz que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do meu Espírito. Não é para estar embriagado com vinho, é estar cheio do Espírito Santo. Eu pergunto para os irmãos, e o que é estar cheio do Espírito Santo? É corresponder com a expectativa, é corresponder com o que o Espírito Santo quer da nossa vida. Irmão, qual é a forma de se encher do Espírito Santo mais fácil? Eu acho que só tem essa mesmo. Em vez de você querer engolir ele, para ser cheio dele, é deixar ele engolir você. Ezequiel, quando entra no rio, quanto mais ele entra, mais ele tem do rio. E quanto mais ele tem do rio, mais o rio tem dele. Amém? Quando chegou um ponto que Ezequiel não podia mais caminhar, em vez de Ezequiel caminhar e ter o controle e o domínio, ele chega no nível de comunhão com o rio, que em vez dele conduzir para onde ele queria, era o rio que conduzia ele para onde ele queria. É entrar no Espírito até um ponto que o Espírito tome conta da vida e que o Espírito é que conduza. Amém? Está muito boa noite, irmão. Estou vendo assim, tudo tão caladinho, fora esses meninos que estão correndo por aqui. Então, irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é a gente ter mais do Espírito. É o Espírito ter mais da gente.
Ser cheio do Espírito Santo não é a gente controlar a situação, é a gente deixar ser controlado por Ele. Ser cheio do Espírito Santo não é a gente esperar que o Espírito Santo mergulhe dentro de nós, é nós mergulharmos dentro do Espírito Santo. Se você, quem já foi no mar e ficou na praia? A gente vai na praia assim, e a gente para assim, tem um limite do mar, né? Que ele vem só até ali. Mas aí tem um momento que ele vai e se joga mais lá na frente. E a gente pode afastar mais, e ele vem, molha os pés e volta, molha os pés e volta. Tem muita gente, muitas vezes nós vivemos muito tempo da nossa vida religiosa como um crente ou como um banhista na beira do mar, esperando que o mar venha e te dê uma lapada de água e volte. Assim, desfruta de um momento bom na presença do Espírito, depois a água vai. Desfruta de um momento bom e depois a água vai. Os irmãos me entenderam a comparação? Tem muito crente que vai no culto e alguma vez assim, fala em línguas, chora, sente a presença do Senhor. Ele foi lá e veio uma onda do Espírito e deu uma lavada nele. Ele se arrependeu, na mesma hora confessa logo um monte de pecado e deixa para lá mesmo, e é de verdade, amém? E abandona aquilo, mas pegou aquela onda de avivamento e depois se afastou de novo. E aqui, o Ezequiel está falando de uma viagem progressiva, onde corresponde à expectativa. Quando dizia vem, ele ia. Quando dizia vem, ele ia. E ia mantendo o controle, até chegar um momento em que ele não conseguiu mais controlar e o rio envolveu ele, e em vez dele conduzir para onde ele queria caminhar, era o rio que levava ele. Amém? Então assim, como em Tito está escrito no capítulo 3, versículo 5, não por obras que tenhamos feito, mas foi pela misericórdia de Deus revelada em Cristo, e a renovação, regeneração e renovação do Espírito Santo, que foi o quê? Derramado. E isso é uma mostra clara do que eu estou falando, e foi derramado, o Espírito que foi derramado sobre nós. Como também está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro está orando pelo Cornélio, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles homens. Amém? Então, assim, tem que haver uma correspondência nossa. Nós temos que nos interessar de viver a comunhão. E como é que se interessa de viver essa comunhão? É quando nós somos guiados para dizer não para nossas vontades, guiados para dizer sim para a vontade de Deus. Amém? Agora, não pode fazer só o que quer. Não pode fazer só o que quer. O texto diz bem claro, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como quer, como achar mais conveniente, como achar bonito. É como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, a pessoa creu no Senhor, como diz as Escrituras, aceitou que não é órfão, que ele foi, mas ele enviou o Consolador para guiar, e agora deixa a vida nas mãos daquele que guia. Mergulha no Espírito. Em vez de querer ser cheio do Espírito, deixe que o Espírito te conduza nesse. Em vez de você querer ter do Espírito, deixe que o Espírito te tenha. Amém? É diferente, não é? A gente querer ter do Espírito é diferente de o Espírito ter a nossa vida. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus.